A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meu querido, aqui quem vos fala é o vosso conservo Marcelo Lourenço, conectados com a palavra. E hoje nós temos uma palavra, uma expressão que Jesus fala, que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 6. Não deis o que é sagrado aos cães, e nem joguei aos porcos as vossas pérolas, para que não a pisoteie e voltando vos faça em pedaço. Jesus dá esse ensinamento, né? Dentre os vários que ele fala, ele dá esse ensinamento. E muitas pessoas perguntam: Marcelo, o que é isso? Então eu não posso mais falar do amor de Deus para algumas pessoas, eu não posso evangelizar? Não, pelo contrário. Nós devemos insistir a cada tempo, pregando o evangelho para cada pessoa, devemos falar para todos do amor de Cristo e usar de todos os meios para a anunciação do evangelho. Mas Jesus está referindo a um certo grupo de pessoas. E esses cães que não merecem as coisas santas, esses porcos, né, que não merecem receber as pérolas do reino do céu, aquilo que é precioso, a gente não deve dar. A palavra cão é Keleb, que é o mesmo nome de Caleb. Cão no Oriente, eles andavam em grupos, né? E quando adentrava a cidade, atacavam as pessoas, né? Dava complicações. Mas como Jesus está falando de cães e porcos, né? Aqueles que atacam, aqueles que são imundos, porque o porco é considerado um animal imundo pela Torá, pela Bíblia, pelo ensinamento. Jesus está falando de um certo tipo de pessoas. E essas pessoas, cães e os porcos, são pessoas que conhecem ou entendem o Evangelho. Paulo diz bem assim em Filipenses: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e dos judeus. Apocalipse 22 e 15: aqueles que não vão herdar o reino dos céus, feiticeiros e os cães. 2 Pedro 2 e 22 diz: aqueles que negam o caminho da verdade são como o cão que volta ao seu vômito. Está escrito também em Provérbios. Então, quando Jesus está falando de cães e de porcos, está falando de um grupo de pessoas que conhecem e entendem a verdade de Deus. Mas são pessoas legalistas, religiosos. E quando você vai dar aquilo que é santo, aquilo que é precioso, eles não vão tratar e honrar, ter reverência com aquilo que é precioso, que é o reino dos céus, a palavra de Deus. Então, com essas pessoas, não adianta você ficar argumentando, conversando ou insistindo em falar do amor de Deus, que não vai dar certo. Eles não vão entender, vai ter comichões no ouvido, eles não vão compreender a palavra de Deus, que os seus corações e mentes estão cauterizadas pelo engano, pelo legalismo, e são religiosos demais. Mas o que o cão, né, ele faz? Primeiramente, o próprio texto diz que o cão, né, os cães, eles atacam. Quando você for falar para uma pessoa, um cão, alguém que é um legalista, um religioso, falar do amor de Deus, da graça, falar da santidade, da justiça de Deus, essa pessoa pode te atacar, ela vai te prejudicar. Segunda coisa, o cão é o predador natural das ovelhas, né? O cão não pode ficar junto de uma ovelha, que ele vai querer devorar essa ovelha e atacá-la. Por isso que uma boa ovelha, um servo de Deus, tem que evitar essas pessoas, esses fariseus, esses falsos mestres, essas pessoas, né, com um certo conhecimento errôneo, né, e adulterado da palavra de Deus. O falso mestre, o mercenário, são os cães, evita essas pessoas. Segundo, cão volta ao vômito, aquilo que era para ser expelido, ele volta a trazer de volta, a comer o que era imundo, volta a antigas práticas.
Essas pessoas falam uma coisa, mas vivem outra. Não pregam o que vivem, que ensinam, né? São pessoas dúbias, de dois pensamentos. Não vivem o que falam e não falam o que vivem. Então tem que ficar esperto. Outra coisa, cão gosta de lamber ferida aberta. O coração sempre está com mágoa, rancor, ódio, os olhos cheios de adultério. E os porcos, né? Hoje a hipergraça, né? Ensina os porcos a ser ovelhas, né? A pessoa vai lá com a vida toda errada, adulterando, roubando, mentindo. E os líderes falam, não, Deus te perdoa. E eles continuam na prática do pecado e não mudam. E a liderança não ensina sobre o arrependimento, o novo nascimento, o encontro real com Deus. E esses porcos que falam aqui, esses legalistas, foram até limpados pela palavra. Jesus disse para os discípulos, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho vos dito. Mas o que acontece? Eles voltam para a lama, para o lamaçal do pecado. Então, cães e porcos não tem como a gente conversar. Não há diálogo, não há comunhão com a luz, com as trevas. Não tem como conviver ovelha com lobo e porcos. Então, quando Jesus fala isso, ele não está dizendo para você não evangelizar, né, ouvir o pecador como eu e você já fomos. Não, de maneira alguma. O sangue de Cristo Jesus limpa o maior pecador. Mas tem algumas pessoas que não adiantam, não aceitarão, não mudarão. Serão pessoas de dura serviço. Tá bom, meu querido? Um abraço, Deus vos abençoe.